quanto mais gente nós considerarmos nossas iguais, mais gente nós teremos para invejar. E aí galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar de como mais igualdade aumenta o problema da inveja, ao invés de diminuí-lo. Eu vou seguir o raciocínio de um cara que chama Alexis de Tocqueville, que é um cara da nobreza francesa do século XIX. Ele descende de gente que foi guilhotinada pela Revolução Francesa, inclusive. E ele escreve um livro chamado Democracia na América. Então vai lá um nobre francês, acostumado com um sistema de classes, em que ou você nasce nobre ou você nasce plebeu e você é isso pro resto da sua vida. E ele vai ver na América como é o sistema em que todas as oportunidades estão abertas a todos, em que ninguém tem uma posição fixa no nascimento. Ele observa que o fato de que qualquer um pode subir ou descer na vida a qualquer momento faz com que eles trabalhem muito, eles são incansáveis em meio à sua prosperidade. E ele se pergunta, por que será? Ele percebe que não é só que eles têm muito mais, é que eles também ficam bem mais aflitos quando eles têm menos. Eles estão sempre ansiosos por mais. É isso que ele percebe como uma característica distintiva dos regimes de igualdade de oportunidade aberta para todos. Como não existem limites para quanto que uma pessoa pode subir na vida, todo mundo está bem mais motivado a trabalhar. Mas não é só isso. Como todo mundo sempre pode descer na vida, não existe quantidade suficiente que você tenha que garanta que você, pronto, tem o suficiente. Porque agora o status está só atrelado ao dinheiro, praticamente. Não tem outras garantias externas desse status. Então todos têm que sempre continuamente ficar garantindo isso. Ficar garantindo que não vai perder status. Uma coisa é você sentir a falta do que você não tem, outra coisa é você ficar triste porque você não tem. Quanto dói você ter fome não é muito subjetivo, mas quão envergonhado você fica perante os outros, isso sim é. E aí ele faz uma análise da relação entre expectativa elevada e insatisfação. Como que isso parecia estar afetando os americanos de um jeito que não afetava os franceses. Tem um negócio que o William James fala, que geralmente a gente não é humilhado por fracassar nas coisas. A gente é humilhado primeiro porque a gente investiu o nosso orgulho na coisa, e aí a gente fracassou. Por que você tem inveja de alguns e não de outros? E aqui eu trago uma reflexão do David Hume no Tratado da Natureza Humana. Ele fala o seguinte, não é uma grande desproporção entre nós mesmos e os outros que produz inveja, mas, ao contrário, uma proximidade. O que acontece é o seguinte, a gente não consegue ter inveja, a gente não se compara com alguém que é muito distante da gente. Se a rainha da Inglaterra ganha um reino a mais, a gente não fica com inveja dela. Ela é outra coisa. Mas se o seu vizinho compra um carro melhor, isso pode te causar inveja. Porque tudo depende do grupo de referência, do seu grupo de referência, de com quem você se compara. E é aí que a gente entende o problema da inveja nas sociedades que têm igualdade de oportunidade, em que todos os cargos estão abertos a todo mundo e ninguém nasce numa posição fixa, porque agora todo mundo se compara com todo mundo. O Tocqueville fala que não tem ninguém que seja tão pobre que ele não consegue se comparar com o mais rico de todos. Porque de fato, por mais que existam milhões de dificuldades quando você nasce numa posição pior para subir na vida, ainda assim, subir alguma coisa é possível. Mudar de posição sempre é possível, para cima ou para baixo. Então não só você se preocupa mais em perder a sua posição, como você tem um grupo de referência enorme. Agora todo mundo é motivo para você se comparar. Disso se segue que quanto mais gente nós considerarmos nossas iguais, mais gente nós teremos para invejar. Quando a desigualdade é a regra geral da sociedade, as maiores desigualdades não atraem atenção. O plebeu do antigo regime poderia ter problemas materiais pelo fato de ele nascer numa posição horrível, mas ele não se sentia humilhado por essa posição da mesma forma que um pobre hoje se sente. No antigo regime, as pessoas encaram a sua posição social, o seu status, como uma coisa do destino, uma coisa que você não controla, totalmente da sua sorte ou enviada por Deus, porque não muda. Não é seu mérito, em nenhum nível. Por isso é importante a questão das expectativas. A Revolução Americana e os sistemas de igualdade de oportunidade, ela traz consigo um aumento enorme das expectativas. Todo mundo pode legitimamente ter a expectativa de se tornar a pessoa mais rica do país um dia. Pode ser difícil, mas é possível, não é literalmente impossível como era antes. Ou melhor, embora fosse possível você virar o cara mais rico do mundo, você não ganhava mais status por isso. Era totalmente atrelado ao seu nascimento. Um bom exemplo disso é o Mercador de Veneza do Shakespeare. O judeu que emprestou um monte de dinheiro para o cara nobre falido, ele... não importa quanto dinheiro ele tinha, ele era um cara de mais baixo status, enquanto que o nobre falido era mais importante para a sociedade do que o judeu milionário. Dinheiro vai e vem. É bem mais fácil você ganhar um monte de dinheiro do que você arrumar um casamento com alguém nobre ou conquistar um reino para receber um título de nobreza.
Então é por isso que os pobres americanos não conseguiam se sentir que nem os pobres da época da aristocracia francesa. Eles sentiam a pobreza deles como uma traição da expectativa legítima que eles tinham de não ser pobres. E por último, eu queria só trazer uma reflexão final que o Alain de Botton faz quanto ao status. Por que, no fim das contas, a gente quer status? Para que serve esse negócio? E o que ele é? O status, por definição, é a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Vem do latim. Mas num sentido mais amplo, ela é o valor e a importância de uma pessoa aos olhos do mundo. Como as pessoas te percebem no mundo. É o ser notado que é o status. Quem é notado tem status e quem passa desapercebido não tem status. O status está relacionado a uma espécie de busca por amor do mundo. Você quer que o mundo se importe com você. E uma reflexão que eu gostaria de acrescentar aqui, que nenhum dos caras que eu citei fala, não chega nem perto disso, é a comparação entre o homem e a mulher. Quanto mais diferentes forem as nossas condições, menos a gente vai sentir inveja um do outro pelas diferenças que a gente tem. De a menina pagar 10% a menos da conta já parece impensável pro homem de hoje, porque todas as outras coisas são tão iguais, e aí quando tem uma coisinha que vai ser diferente, isso fere. Isso faz o cara se sentir humilhado. Então, assim como agora o cara mal nascido pode ter inveja de um cara bem nascido, porque tecnicamente ele também pode subir na vida e alcançar aquela mesma posição, pelo menos em teoria, agora o cara também tem inveja da mulher e a mulher também tem inveja do cara, porque eles são muito próximos. Legitimamente, uma mulher pode chegar aonde um cara tá. Então, o fato de que ela não tá lá é 10 vezes mais humilhante do que se ela nunca pudesse chegar lá. Não seria uma humilhação não ter nenhuma mulher presidente se ela não pode ser presidente, mas se pode e ela não é, aí elas começam a sentir o orgulho ferido. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa inserir nessas brigas de feministas contra antifeministas. Porque a gente tá falando de uma situação em que os homens e as mulheres estão cada vez mais igualados e isso naturalmente vai produzir mais conflitos entre os dois grupos para cada diferencinha que eles perceberem nas coisas. E exemplos não faltam. Mas é isso, espero ter contribuído bem, com um vídeo conciso, mais breve. Tentei fazer a edição ficar um pouco mais limpa. E espero que vocês gostem. Falou, galera, até o próximo.